de pós-vendas é importante. E eu gostaria, de repente, na semana que vem, agendar um treinamento para falar do software do Aurora Vision, né, que é o monitoramento dos inversores, que também para o time de pós-vendas vai ser importante, né, de repente, caso queira acessar algum inversor, enfim. E também ter o conhecimento do software como um todo. Então a gente acabou não conseguiu agendar na semana, porque o nosso especialista ele estava fora, ele volta na semana que vem e a gente pode agendar um dia, e aí vocês fiquem à vontade, né, caso... além disso, vamos, além do Aurora Vision, vamos agendar outro treinamento aí, mais para falar dos produtos específicos, né? Por exemplo, vamos falar do UnoDM, né? O que contém o UnoDM, dentro do UnoDM, tecnicamente, mais a fundo, porque ontem foi mais um overview da linha comercial aí da BB, e a gente vai agendando aí durante as semanas, conforme o tempo de vocês também, obviamente, direcionando para os times específicos, né? Essa disciplina, ela cabe mais para esse time aqui, enfim. A gente vai se organizando aí, a gente vai alinhando, e aí o Murta, que é o nosso, né, que está no nosso front aí, tem um contato direto com vocês, pode estar orientando e indicando algumas datas. Tá. Bom, mas aqui, eu peço desculpa que não está no Brand Firmware, né? É até estranho, né? Ontem eu fiz uma apresentação com o Firmware, hoje com a BB, mas aí, por enquanto, as empresas continuam, né? A gente está mudando aos poucos aí as apresentações. Hoje a gente vai estar com o logo ABB na apresentação aqui, mas vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou compartilhar depois também no final dessa batelada de treinamentos as apresentações, tá? E também alguns materiais técnicos, né, que é importante. E o que vocês precisarem na parte de marketing, eu vi que vocês pediram algumas fotos de alta resolução. Eu já compartilhei com o Murta, não sei se o Murta, muito provável, já passou para vocês. A questão dos manuais, datasheet, se precisar de arquivo, por exemplo, OND, para algum integrador esteja pedindo, vamos compartilhar aí a parte dos certificados, que é importante, né, Inmetro e tal, passar tudo que a gente tem de documentação aí dos inversores. Aqui essa página, ela mostra um paper técnico que é bem interessante. A BB, ela tem vários papers técnicos falando de várias disciplinas, né? Então você pega fala de seletividade, motores, e tem um paper que é o número 10, que fala de plantas fotovoltaicas. É um documento já traduzido, que eu vou compartilhar com vocês, bem bacana, fala tudo sobre solar, um documento de aproximadamente 100 páginas, mais ou menos, e nesse documento consta desde o conceito, né, desde a radiância, a radiação, até um exemplo que está nessa página aqui, né, um exemplo de uma usina, por exemplo. Nesse caso aqui, no final desse livreto, desse material técnico, possui um exemplo de um dimensionamento de um carport, por exemplo, né? Orientação, cálculo. Então é um material muito rico, tá, pessoal? Bem rico de informação e assim, totalmente gratuito vocês aí no final, que também pode ser um material, né? A gente pode até pensar em alguma coisa junto na parte de marketing, né? Pode ser um material pode ser um livro de cabeceira, de repente, para o integrador, porque é um material com uma linguagem simples e bem completo, né? Então é bem bacana esse material, eu vou compartilhar com vocês. A gente tem aí um software online que se chama String Sizer. Esse software está sendo reformulado, ele vai ter uma repaginada, né, devido à firmware, está no processo e a conclusão sai daqui a alguns dias, tá? E talvez a gente possa até fazer algum evento em conjunto para mostrar para integrador, né, chamar os integradores, mostrar esse software. Ele não é, vamos dizer assim, um PV-Sys da vida, não é um PV-Sol que vai fazer simulações de geração e tal, mas é um software que te vai dar uma orientação, de repente, no primeiro momento, para o integrador.
A gente coloca a localização, ele já pega a localização, a temperatura, a radiação, você seleciona o modelo do painel, o modelo do inversor, e ele gera um quadrante de qual que é a melhor configuração de arranjo, né? Então é bem legal. Abre a configuração de arranjo, coloca 8 placas em série e tantas em paralelo, né? Então isso aqui você vai sobrecarregar o inversor a 20%, tá ok? É isso que você quer, tal, aí você gera. Isso aqui você, com esse sobrecarregamento, você vai aumentar muita tensão, muita corrente, então ele já dá uma falha lá. É para dar um norte no primeiro momento para o integrador. É um software totalmente gratuito e no momento ele está com esse rostinho aí da BB, mas ele está sendo repaginado. O nome continua, será String Sizer, e ele vai ter mais funcionalidades. É possível gerar o layout da casa, localização, você pode imputar dentro do software a curva de carga do estabelecimento. Então, sim, é um software bem legal, que a gente vai fazer a divulgação, o lançamento desse software, treinamentos, e podemos pensar em alguma coisa em conjunto em relação ao marketing no futuro para lançamento desse software com os integradores. Tá. Bom, aqui falando só um pouquinho de tecnologia, talvez muita coisa que eu vou falar, isso aí para vocês assim, é o dia a dia, é normal, mas só para a gente equalizar e trocar experiência, trocar conhecimento. Mas o conceito do inversor solar é um equipamento eletrônico de potência, né, que converte a corrente contínua para provida dos módulos fotovoltaicos. A gente fala que o inversor ele é um gerador de corrente, né, porque você tem o inversor on-grid, né, obviamente ele recebe aí do lado AC, você conecta o grid, ele vai modular a mesma frequência e fase de rede, estando na mesma angulação de frequência e fase, ele vai injetar corrente na rede. Injetando corrente, você tem tensão, você tem corrente, você tem potência. Tá? Então, basicamente, é o conceito básico. Aqui as principais funcionalidades, né? Acompanhar sempre o ponto máximo, conformidade com a conexão, né? E essa questão desse algoritmo interno, quando a gente fala do ponto máximo de potência, o inversor ele é bem específico e voltado de fato para a questão do painel fotovoltaico, né? Eu já vi várias situações, vários clientes, né, me perguntando se daria para colocar de repente um inversor num motor CC, por exemplo, que gostaria de aproveitar lá no ranchinho dele, onde tem água corrente lá, colocar uma rodinha e tal, e converter um motor CC. Não dá, né? A gente sabe que dentro do inversor ele tem seu algoritmo específico para acompanhar e pegar a melhor geração que a gente tem no módulo fotovoltaico. Bom, conformidade com a rede padrão, né, conformidade com os recursos de segurança, rastreamento, monitoramento e os parâmetros da rede, e também desligamento da rede imediata caso tenha alguma perturbação. Então o inversor ele já vem com as proteções incorporadas, que seria o montilhamento, seria a resistência de isolação e também a fuga terra. Topologia do inversor, monofásico ou trifásico, essa é uma topologia padrão. O nosso inversor monofásico ele é uma conexão para a rede de 220, como eu falei, eu acho que ontem eu comentei isso, indifere se é uma tensão 220 fase ou fase neutro, o inversor na verdade ele vai enxergar uma diferença de potencial. E os trifásicos, isso da BB, de acordo com o modelo que eu passei ontem, as tensões do modelo trifásico do nosso portfólio, ele fica a 380, 480, 800, tá? E muito provável, isso que surgirá um questionamento que eu vou confirmar para vocês, nesse lançamento do PVS da linha intermediária, muito provável que a gente tenha um trifásico 220, tá? Bom, essa aqui é uma topologia padrão do inversor. Aqui a gente tem a parte do varistor, do DPS, que é a entrada do lado, entrada do lado CC.
E essa parte aqui, foi aquilo que eu comentei ontem. Nem todos os fabricantes têm uma topologia como essa. Aqui a gente fala que ele tem um duplo estágio. O que é o duplo estágio? Seria um inversor que tem, primeiro, ele faz uma conversão, né? Ele tem um conversor DC-DC e aqui tem uma conversão DC-AC, tá? Entre essas duas conversões, ele tem um capacitor, né, um buffer aqui, que é ligado ao sistema de controle do inversor, onde permite, né, a própria eletrônica do inversor corrigir, né, incrementando ou tirando uma tensão para que corrija a melhor performance do inversor, tá? Se a gente pegar a maioria dos fabricantes, se você pegar um manual dos fabricantes mais detalhado, não o datasheet, mas o manual, ele não deixa claro e você não consegue enxergar essa conversão, né, DC-DC. Não tem uma conversão direta, que é o DC-AC, tá? Na saída aqui a gente tem um filtro, né, network do sistema, que esse aqui é padrão dessa topologia. Aqui basicamente é o relé de interface para abrir e para atuar o antilhamento, principalmente. Uma proteção, um toroide, onde a gente tem a parte dessa medição dessas fases para a questão da fuga terra. E aqui do lado da AC, os DPS. E aqui embaixo tem a resistência à isolação, onde você starta o inversor ou comissiona o inversor. Ele vai analisar a resistência à isolação do lado DC, e se não tiver nenhuma fuga, ele habilita o inversor para startar. Fica à vontade, pessoal, pode ficar. Uhum. Uhum. Então, a linha de raciocínio é exatamente essa. E eu vou mostrar nos próximos slides qual que é a vantagem de ter um DC antes desse DC-AC. Quando você tem essa conversão antes, o seu range de tensão de trabalho ideal, ele é maior do que quando você tem um conversor. Então você tem um range maior e vai te ajudar a coletar a melhor potência do módulo. E aí eu vou mostrar um gráfico mais para frente que vai deixar claro o porquê que é importante esse cara. Eu vou mostrar mais para frente. Vocês vão entender graficamente porque a vantagem de ter uma conversão DC-DC. Bom, aqui a proteção integrada, o inversor já vem, todos os inversores, está como padrão. Isso não só o BB, mas é normativo. Ele já vem com a proteção resistência à isolação e também uma fuga terra. Então, o inversor, depois a gente vai fazer um treinamento específico a isso, a parte de comissionamento. O comissionamento do inversor é muito simples, diferente do inversor de processo, o comissionamento do inversor solar é simples. Fecha do lado DC, energiza o barramento DC, faz toda a parametrização, né, ajuste de hora, enfim, para que suba no software corretamente, conecta bate a chave AC. Bateu a chave AC, ele vai fazer essas medições de resistência de isolação e de fuga. Se tiver alguma anomalia, ele não deixa partir o inversor. Se tiver tudo dentro, né, ele vai fazer um sincronismo, né, entre a questão da tensão e frequência e injetar corrente na rede. Tá? Basicamente a questão da configuração, é lógico, isso eu estou falando de uma forma macro. Talvez você tenha que fazer alguns ajustes de tensão mais específicos, aumentar o range de tensão, né? Então, assim, aí cada caso é um caso, mais macro, o comissionamento do inversor é simples. O antilhamento, todo inversor on-grid tem, você já sabe muito bem disso, né? Isso é uma normativa. A abertura do antilhamento geralmente é 2 ciclos e não é regulável, então 2 ciclos a gente está falando de 32 milissegundos, tem que abrir essa chave interna, e na volta
do antilhamento é programável, tem uma normativa em questão de time, mas você consegue programar a volta do inversor à rede. Bom, dois nomes bem comuns aí que a gente vê no mercado é a questão do MPP. Então, o que é o MPP? É o máximo PowerPoint, né? É o maior ponto de potência da curva de geração, né? Em tese seria esse. Aqui a gente tem uma curva de geração típica, então o maior ponto é esse cara aqui. Quando a gente coloca um Tzinho no final, a gente transforma esse cara no MPPT, né? Que é nada mais que é o tracker. É um algoritmo que vai internamente do inversor, né? Isso aí é algo que não é acessível. Cada fabricante aí existe as tecnologias padrões, mas aí cada um tem seu algoritmo interno que vai rastrear e pegar o melhor ponto da curva, tá? Existe duas tecnologias de MPPTs, de algoritmo de MPPT, que é o PO, que a gente fala, que esse é algo não é tão usual, mas a gente tinha nos nossos inversores antigos, não sei se vocês conhecem, muita gente tinha um inversor que chamava Pro 33, que é um inversor até feito na Finlândia na época, e ele trabalhava com essa tecnologia de PO. E também uma tecnologia que chama condundância incremental, que é a mais utilizada, é o algoritmo que a gente utiliza hoje nos nossos inversores. A diferença, explicando aqui de uma forma simples, a diferença é o seguinte: o método perturbar e observar, que é o PO, ele vai fazer o seguinte: ele tem a curva de geração, essa aqui é uma curva de geração típica, ele vai analisando pontos, né? Então ele pega, opa, esse ponto aqui é maior que esse, né? Ele faz um algoritmo, um cálculo, então aqui é o maior ponto. Esse ponto aqui é maior que esse? Esse é o maior. Esse ponto é maior que esse? É maior. Esse ponto é maior que esse? Então aqui é maior. Esse ponto é maior? Não. Opa, então aqui é o ponto máximo, né, a maior potência que você tem na curva. Vamos extrair a energia que está nessa curva de geração. Essa é uma tecnologia que não é tão usual. O que tem hoje nos nossos inversores, todos os inversores, é uma tecnologia da condundância incremental, que é um algoritmo muito mais avançado, tá? Trabalha através de derivadas, que ele vai derivar a curva, né, e vai ter que igualar, quando a gente igualar o ponto numa conta de derivada igual a zero, né, ele chegou no ponto ideal. Então, aqui, por isso que é importante aquele capacitor que a gente viu entre os MPPTs, porque dependendo da curva, né, o inversor tem a inteligência, a tecnologia de incrementar um pouco mais de tensão para que ele iguale zero e pegue o ponto exato. Quando a gente fala do PIO, o PIO, talvez ele tinha um espaçamento de análise de pontos maior, né? Então o espaçamento era maior, talvez nem sempre, né, você tinha uma maior curva, exatamente o ponto que ele pegava. Você poderia ter o melhor ponto diferente, porque você tinha um espaçamento de análise que o PO fazia. Então, em resumo, a condundância incremental ela é bem mais precisa, tá? E todos os inversores ABB, né, desde o 1.2, o 1 até o PVS 985 MB, ele trabalha com essa tecnologia de algoritmo, tá? Eu posso depois... isso aqui é só uma apresentação sucinta, né, macroamente, mas eu tenho um material completo que fala do método de condundância incremental. Para quem quiser destrinchar um pouco aí como ele faz esse cálculo, eu tenho um material técnico falando dessa metodologia. Ok, somente o tracking é o suficiente para pegar o melhor ponto? Não. Além do tracker, que é esse MPPT tracking, que é o algoritmo que faz o cálculo matemático para achar o melhor ponto, tem que ter no inversor também um scanner
Tá? Por que o scanner? Porque quando a gente fala de uma curva perfeita, a gente fala de uma curvinha perfeita. Ok, o tracker ele vai rastrear, vai ver que ele tem um intervalo aqui e vai tentar chegar no ponto máximo. Porém, quando a gente tem situações como essa aqui, ó, olha aqui, sombreamento, seja mal projetado, ou seja sujeira, e aí você não pega, numa situação como essa, aqui eu entendo que a gente, aqui tem um módulo, ele está na horizontal, e ele está pegando aqui, muito provável que ele está matando parte do módulo, né? Mas se ele tiver no mesmo arranjo, você vai ter uma incompatibilidade do módulo aqui. É o famoso mismatch que a gente chama, né? É incompatibilidade, ou seja, sujeira, ou seja, sombreamento, tá? E aí, nesse caso, a curva ela não fica perfeita, né? Ela fica mais ou menos parecida com essa aqui, ó. Então, essa curva, ela fica uma curva com vários pontos, vários morrinhos sem aqui dessa curva, ó. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Se eu não tiver o scanner, o tracker, ele vai pegar qualquer ponto aqui, porque ele não vai entender qual que é o máximo. Ele pode pegar esse ponto, o algoritmo, calcular e falar, opa, é aqui. Aí que é a importância, aí que entra o scanner, tá? Esse scanner dentro do inversor, diferente do algoritmo, o scanner, você consegue dentro das parametrizações avançadas configurar qual que é de quanto tempo você quer passar o scanner. Isso é programável, tá? De 10 minutos, 1 em 1 minuto, 2 minutos, tá? E o scanner faz o seguinte, ele faz um rastreio, ele vem, corre toda a curva naquele momento, ele passa, opa, tem um ponto máximo, passa aqui, eu tenho um ponto, eu tenho outro ponto, chega aqui, opa, desses 3 pontos, né? De acordo com o cenário desses 3 pontos, esse aqui é meu ponto máximo de energia. Então, aí ele fala, ó, o algoritmo pode calcular onde está o melhor ponto nesse topo. Tá? E aí o algoritmo, né, do MPPT, ele faz o cálculo dentro dessa curva. Tá? Então é importante ter ciência que além do tracker, do algoritmo, do MPPT, dentro do inversor existe um scanner, né, que ele vai escanear toda a extensão da curva e achar o melhor ponto da curva. Tá? Não sei se todo mundo tinha ciência. Legal. MPPT estágio. O que é o MPPT estágio? O MPPT é quantas unidades de conversão tem interno no inversor. Com um MPPT, ele tem uma unidadezinha de conversão. Com 2 MPPTs, ele tem 2 unidades de conversão. 3 unidades de conversão. O PVS 175, 12 unidades de conversão. É como se fosse 12 pequenos inversores dentro do PVS 175, tá? Então é a quantidade de entradas, né, que você tem aí no inversor. O estágio, o que é o estágio? O estágio é diferente de MPPT. O estágio é a questão da conversão, é aquilo que eu comentei. O estágio simples, ele tem apenas uma conversão. Olha aqui no diagrama, DC para C, ponto. Não tem mais nenhuma outra conversão. Esse é um inversor, é um diagrama típico desse modelo que não está mais ativo na linha BB, na linha da firmware. É o Pro 33. Ele já saiu fora de linha. E a gente não usa mais estágio simples. Então, quando a gente fala MPPT simples, estágio simples, né, eu tenho só uma unidade de conversão interna, e também estágio simples, eu só tenho um método de conversão, DC a C. Quando a gente entra em MPPT simples e estágio duplo, o que significa isso? Né? Eu tenho apenas um conversor, né, um conversor interno, e o método do estágio duplo são 2 topologias de conversor. Então, tá vendo aqui, ó, tem o DC-DC e o DC-AC. Então, eu faço 2 conversões e olha o capacitor, o buffer que eu comentei com vocês, ligado na eletrônica do inversor. É onde ele pode incrementar ou tirar a tensão para
atingir o melhor ponto de eficiência do módulo. Tá? Então, todo inversor da firmware, ABB/firmware, ele é um inversor de duplo estágio. Tá? Todo inversor de mercado é duplo estágio? Não. São pouquíssimos fabricantes que têm um duplo estágio. Pega alguns fabricantes que vocês trabalham, outros de mercado, analise a documentação técnica. O nosso manual, ele é claro. Se abrir o nosso manual, você vai enxergar esses dois blocos aqui de conversão. O manual dos fabricantes, eles não são claros, né? Então a gente sabe que não tem uma conversão, dupla conversão. E quando a gente fala de MPPT duplo, estágio duplo, significa que o MPPT duplo eu tenho duas entradas, que são dois bloquinhos de conversão, esse caso DC-DC, e o estágio duplo significa que eu tenho dois sistemas de conversão, DC-DC, DC-AC. Então, esse aqui, falando em modelo, esse cara, um MPPT, ele é utilizado no Uno 1.2 e 2, que são a linha residencial, e os trifásicos seriam os trio 50 e 60, que já foram substituídos pela linha nova PVS 50 e 60. E o PVS 50 e 60, como todo mundo sabe, ele possui 3 MPPTs. Né? E a linha de duplo MPPT é a linha a partir do Uno 3.3, 4, aqui está errado, na verdade é 4.4, 5 e 6. E os trifásicos PVI 10, 12,5, trio 20, 27, PVS 50, 60, o PVS 100, 120, 175, tá? Isso falando em duplo estágio, obviamente, que a gente sabe que o PVS 50 e 60, ele tem não MPPT duplo, mas triplo, né? Tem 3 MPPTs, o 100 e o 120 tem 6 MPPTs, e o 75 tem 12 MPPTs, tá? Mas todos possuem a topologia de dupla conversão, tá? Legal, mas na prática, qual que é o benefício de a gente ter um inversor com dupla conversão? Tá? O dupla conversão, a principal vantagem seria essa aqui. Aqui a gente tem dois gráficos, um exemplo com inversor com estágio simples, apenas uma conversão. Então eu tenho DC para AC, e aqui eu tenho inversor com duplo estágio. Tem uma conversão DC-DC, DC para DC, e uma conversão DC-AC. A grande vantagem é que, como a gente tem essas duas conversões e esse capacitor para dar o buffer, a gente consegue ter uma tensão de trabalho ideal maior. Então veja aqui que a gente tem um range maior do que inversores que trabalham com estágio simples, tá? Legal, você tem uma tensão maior, tal, mas pensando no sistema fotovoltaico, onde que a gente vai ter o ganho? Então aqui um exemplo clássico. Olha que exemplo bacana isso aqui. Se a gente pensar num sistema que não é sombreado, um sistema perfeito, string não sombreada, que seria uma string como essa aqui, um arranjo, um sistema como esse. A gente tem uma curva dessa típica, perfeita, obviamente, aqui eu estou pensando sem nenhuma difusão, nuvem, sem nenhum mismatch no sistema. Mas, imagina que eu tenho uma situação como essa aqui, né? Um projeto mal feito, enfim, eu tenho sombreamento no pé aqui do módulo. Como que a curva se comporta? A curva, ela se comporta dessa forma. Então, eu tenho aqui virar vários morrinhos, né? Então, aqui tem a importância do scanner, né? Que a gente vem comentando, eu vejo que é uma coisa ligada na outra. Não adianta ter só o tracker, o MPPT, o algoritmo, mas tem que ter o scanner para achar. E aí o scanner vem, opa, tem um máximo aqui, venho e tem um máximo aqui. Opa, aqui é meu máximo. Ok. Porém, quando a gente tem um inversor com duplo MPPT, dependendo da situação, a ponto máximo de geração, ele fica dentro da tensão ideal de trabalho.
tá? Então a gente consegue pegar o máximo e a gente de fato vai conseguir extrair a melhor performance do arranjo, tá? Essa mesma curva, tá, no exemplo do inversor com estágio simples, fica da seguinte forma, fica desse jeito. Eu estou falando da mesma curva, só estou trocando inversor, colocando um outro inversor de estágio simples na mesma condição. Você tem a curva característica, porém, o ponto máximo ele vai ficar fora da tensão ideal de trabalho, tá? Então, o que esse inversor ele vai fazer? Ele vai fazer todo o cálculo, algoritmo, para achar ponto máximo dessa curva, porque ele não está enxergando essa curva. Essa curva está fora da visão do inversor, pensando na tensão ideal de trabalho, onde tem um range de trabalho do inversor. Com isso, o que acontece? Você vai ter perda na geração. Então, talvez, né, pessoal, eu estou expondo isso, talvez isso não é tão intrínseco, né? A gente não consegue ter uma visibilidade, até em fase de projeto, é complicado. Vai ter que ser através de algum software simulando, gerando a parte de perdas, mas em tese, né, funciona dessa forma e o inversor com duplo estágio ele ajuda muito nesse quesito, né? Ampliando a parte de tensão, dessa parte de tensão e fazendo alguns ajustes ali também com o buffer que ele possui, ele te ajuda a pegar o melhor ponto, tá? E não deixa uma situação como essa. Aqui tem um outro exemplo, só para a gente frisar bem o exercício. Aqui um exemplo de um projeto, né? Aqui tem a questão da potência do módulo, 9 arranjos, 22 em série, uma potência aí de 51,4 watt. Aqui numa condição de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura de célula 5 graus, então uma temperatura bem baixa, né? Esse é um inversor de duplo estágio, onde ele tem um range de tensão de trabalho bem alto. Essa aqui é uma curva que ela está até sobrepondo aqui, a gente está tendo, na verdade, aqui um clipping loss, né? Está tendo um corte da curva, está perdendo geração, porque ele está um pouco sobrecarregado, a tensão é baixa, né? Você tem uma condição ótima aqui, né? Você tem uma radiação alta e uma temperatura baixa, isso favorece a curva de geração, você vai ter mais geração, né? Então é uma condição perfeita, né? Uma temperatura baixa e uma radiação alta. Então você tem essa curva característica. Se fosse um inversor de estágio simples, que é essa curva verde, não mudaria, né? Concordam? Por quê? Porque essa condição de curva, onde está o topo aqui, ele está bem dentro do range de tensão de trabalho também do inversor que possui apenas um estágio. Tínhamos aqui também a parte da perda do topo da curva, o clipping loss, mas a geração em tese, ele estaria pegando os mesmos pontos. Quando a gente vai para uma condição de temperatura alta, aí a característica da curva muda. Então, olha, é o mesmo projeto, com a mesma quantidade de módulo, mesma radiação. A diferença é que a gente está falando uma temperatura de célula a 75 graus. Não é ambiente, tá, pessoal? De célula. Às vezes você tem uma temperatura alta, ambiente de 30 graus, 35, 40 em alguns lugares, você tem uma temperatura maior no equipamento. E aí você tem uma curva muito parecida com essa. Num sistema onde você tem um duplo estágio, você tem um range maior, você vai fatalmente conseguir atingir o topo da curva de geração. Se a gente olhar para o inversor de estágio simples, pode ser que essa curva ela saia fora o topo da visualização do inversor e ele enxergue uma curva, um topo menor, que seria exatamente esse exemplo aqui, ó. Opa. Então, o que significa isso, né? É perda de geração, perda de dinheiro, né? E é aí que tem o diferencial de ter um duplo estágio, onde vai ajudar uma geração. E eu já, principalmente para projetos maiores, assim, já trabalhei em alguns projetos que eu tenho um feedback muito positivo em relação
é o inversor da ABB, tá? Vocês podem conversar no mercado aí, né? Você pega clientes que conectaram plantas recente agora com PVS 7.5, estão muito satisfeitos com a geração, tá? O próprio inversor central também, ele tem uma geração excelente, né? Ele bate de cara os concorrentes dos inversores central, ele tem uma ótima geração. Tudo isso dá muito pela ajuda dessa dupla conversão, tá? Então, assim, para mostrar para vocês o que a gente tem de tecnologia, tá? A gente sabe, tá? Eu tenho um pouco do apelo comercial, não tenho apenas o apelo técnico. Eu conheço o mercado. A gente sabe o quanto que é difícil, principalmente para integrador. E chegar, e às vezes você tem uma marca mais barata, um chinês mais barato, tentar vender essa ideia dessa geração aqui, nem sempre é fácil. Eu sei disso muito bem, eu sei como funciona o mercado. Mas é importante que vocês tenham em mente, né, da tecnologia, do que tem de valor agregado no inversor, e tentar, de uma certa forma, passar esse sentimento para o cliente, né? Tentar separar um pouco, né, dos inversores que, de fato, está na briga ali de preço e preço, e mostrar um pouco de valor agregado. Eu sei que não é fácil, pessoal, mas a gente precisa mostrar isso para o mercado, mostrar um pouco de que tem de tecnologia embarcada dentro do equipamento, ok? Ok. Leandro. Fica à vontade, pode falar. Então, específico da tecnologia, eu posso até puxar com a fábrica, se tem algum estudo lá fora. Aqui no Brasil, a gente não tem um estudo na prática, mas eu posso levantar, tá? É uma pergunta bem interessante, eu posso puxar isso com o pessoal. Eu tenho um estudo que eu vou mostrar na sequência, e ele mostra um pouco desse quesito, mas ele mostra mais voltada para a quantidade de MPPT, a importância de ter mais MPPT no sistema. Mas eu anotei aqui e eu vou puxar isso com a fábrica para mostrar que é uma informação até importante, né? De fato, né? É uma informação importante mostrar para o mercado, né? Então, micro assim, o que eu entendo, né? Essa é a minha visão de mercado, tá? Essa é a minha visão de produto, tal. O que eu entendo, né? Não estou defendendo um ou outro, né? É só uma visão. O microinversor, se a gente pensar, e isso, inclusive, a gente vai ver o porquê nesses próximos slides. Mas o microinversor, de fato, você ter imagina que você tem 5 módulos, 5 placas numa residência e 5 microinversores, estou dando um exemplo. E é como se fosse 5 MPPTs. Então, sim, a eficiência do microinversor, eu concordo que é maior do que se tivesse um inversor de string ali, a não ser que você utilizar o inversor de string com otimizador. Aí você vai de repente fazer uma equalização, porque você vai como se você vai otimizar cada módulo ali para que você possa ter uma geração. Mas de fato, quanto mais MPPTs, né, e você tem um mismatch, uma incompatibilidade de módulo, né, ou por falha do módulo, ou por um sombreamento parcial, se você tiver mais MPPTs, é o que a gente vai ver na sequência, de fato você tem menos perdas, né, no sistema. Então, assim, essa é a minha visão, né? Aí tem os pós e os contras. Por quê? O microinversor, aí tem o âmbito de manutenção.
que é o que fica em cima junto com o módulo. Então, se tiver algum problema, você vai ter que subir no telhado, tá, fazer manutenção. Então, aí tem aí o favor do inversor de string, você vai estar com ele ali na parede, na parte de baixo, para você fazer a manutenção melhor. Então, assim, existe pós e contras, né? Tem gente que defende com unhas e dentes o microinversor, tem gente que vai defender o inversor de string, mas eu sou sensato, essa é a minha visão. Existe pós no microinversor, entendo que existe, sim, a questão quanto mais MPPT você tiver no sistema, você vai ter uma melhor geração, menos perdas. Mas tem a questão da questão do OEM, né? Tem que pensar também na facilidade de manutenção. Então, essa é a minha visão. Eu não entrei a fundo eu vi que a CMA está fazendo vários webinários aí sobre o tema, devido a essa loucura nossa aqui de transição, eu não cheguei a pegar para estudar. Você chegou a analisar como funcionaria o... Uhum. Uhum. É que nesse caso, ele não vai conseguir, essa tecnologia aqui do duplo estágio, ele não vai conseguir separar e otimizar por módulo ou por arranjo, mas ele vai olhar o sistema como um todo, né? Ele vai tentar extrair o máximo do sistema. Tá? Bom, aqui falando um pouco da importância do MPPT, e vai de encontro um pouco que a gente comentou aqui agora, né? O MPPT ele é utilizado apenas para locais que você não tem a orientação favorável ou tem várias orientações, também ele vai te ajudar nisso, né, com orientações diferentes, mas se a gente pegar um projeto que tem a mesma orientação, como esse exemplo aqui, né, de solo e tal, ele vai te ajudar bastante também, né? E como vai te ajudar? Então, aqui só para falar um pouquinho do conceito do módulo, né? Eu acho que todo mundo tem ciência disso, né? A gente tem um módulo e a gente tem um diodo de bypass que tem nos módulos. Aí vai de fabricante. Eu já vi fabricante no mercado que tem diodo por módulo, por célula, né? Seria o melhor do mundo, mas aí acaba encarecendo um pouco encarecendo o preço do painel. Mas o módulo aqui em si é composto por várias células, todas ligadas aqui em série, e aí você tem alguns diodos de bypass, né, transformando ele, eu chamo isso aqui de painel, e quando o diodo fecha, eu chamo esse cara aqui de módulo, 1, 2, 3 módulos, e o painel é como um todo. Aí não tem uma regra de mercado de nome, cada um chama de alguma coisa, né? E aqui a gente sabe que quando a gente tem um sombreamento parcial, ou seja sujeira, sombra, alguma folha, se cair dentro de uma determinada célula ou de um local, a célula deixa de ser uma célula geradora e passa a ser uma célula consumidora. Então ela tende a atrair essa corrente que está gerando. Então para isso que existe o diodo de bypass, ele vai abrir e isolar essa área, e vários fabricantes trabalham com 3, aí depende de vocês, eu acho que, eu não sou especialista em módulo, mas eu acho que o comum de mercado são 3, 4, enfim, e ele vai abrir e você vai perder um percentual do módulo, tá? Isso em tese o que acontece. Por que eu falei isso? Só para a gente entrar nessa parte aqui conceitual. Esse foi um estudo feito pela fábrica. Por que é importante utilizar inversores com mais MPPTs, ao invés de um MPPT? Então, isso aqui é um exemplo, tá? A orientação do módulo ele tá na horizontal, a orientação, e aqui ele criou, né, os arranjos aqui, sendo um inversor com 3 MPPTs, e aqui um sisteminha com inversor com apenas um MPPT.
tá? O que acontece? Se a gente tiver um sistema, né, aqui dividindo essa parte, a gente tem a curva verde, que é a perda específica do módulo por sombreamento, e o azulzinho seria a parte de incompatibilidade do módulo, tá? Então, se a gente pensar no sistema, já de cara, a perda, né, se a gente tiver algum sombreamento que seja minúsculo aqui, você tem uma perda bem pequena, somente nessa célula de baixo, primeiro, você vai ter uma perda de sombreamento específica no módulo parecida, então você está vendo essa curva, porém, quando eu tenho um MPPT apenas, a incompatibilidade de configuração, porque eu estou com um arranjo aqui embaixo, numa tensão totalmente diferente, ele está incompatível, né, nessa questão do sombreamento, que é o famoso mismatch, ele é maior quando a gente tem um MPPT, tá? Então, percebam que você tem mais perda no sistema. Isso aqui acaba sendo muito o conceito, né? A gente está falando de um projeto grande aqui, vamos pensar que isso aqui é um projeto grande, mais em tese, de 50 kW com inversor PVS 50, que tem 3 MPPTs. Mas a gente pode fazer uma analogia, de repente, com um inversor de string 1.2, com um MPPT e com microinversor. Tá? O microinversor, imagina que eu tenho 3 módulos, 3 arranjos aqui com microinversor, né? Com 3 módulos com microinversor. De fato, né, essa incompatibilidade ela vai ser menor. Então você não vai ter uma perda bem pequena. Diferente de você ter um inversor com um MPPT apenas. Você vai ter uma perda maior na incompatibilidade, porque o arranjo ele vai estar com uma potência, tensão diferente. Isso aí vai piorando quando você vai tendo situações, né, maiores aí, vai aumentando aqui a questão do sombreamento do módulo, mismatch. Você vai ter uma perda muito parecida aqui na área específica, porém a incompatibilidade acaba sendo maior. Então, quanto mais MPPTs, tá? É isso que a gente tem em mente. Quanto mais MPPTs, melhor para o sistema. Não só em orientações diferentes, mas na mesma orientação. Aqui é um exemplo utilizando a mesma orientação, tá? Aqui mostra um outro exemplo, porque aqui a gente falou de radiação baixa, né? Aqui ele fez um outro exemplo numa radiação maior, que aí a perda acaba sendo maior quando a gente tem uma temperatura alta. Aqui é em outra localidade com uma alta radiação e no outro tinha baixa radiação. Então perceba que quando a gente tem um MPPT, mais MPPT, multi-MPPT no sistema, a gente tem uma perda específica, né, que é a perda daquele pedaço do módulo muito parecida, mas a incompatibilidade, a perda de incompatibilidade, ela é bem maior. Então, olha só o que acontece. Num exemplo como esse é um exemplo feito em software, tá? É feito no PVSol. A gente está falando uma perda aqui de 1,4%. Aí o que a gente precisa fazer para não ter essa perda? A gente precisa espaçar, de repente, as mesas, né, para que a gente não tenha isso. Espaçar as mesas significa, num projeto como esse aqui, né, que você tem que aumentar a sua área em mais 6% de área, para que você não tenha problema de sombreamento nesse caso. E aí sim, você vai ter algo muito próximo, porém com uma área maior. Então, se o terreno lá for um problema, e sempre espaço é problema, é custo, você ocupar um espaço com um equipamento desse que não vai ser, você não vai ter acesso, não vai conseguir transitar, acaba sendo custo. E aí você tem que aumentar. Então, esse é um estudo bem bacana, feito pela fábrica, que mostra aí a importância de ter mais MPPTs no sistema. Tá? Um ponto importante é a questão da manutenção. Às vezes a gente fala de sombreamento, mas nem sempre é sombreamento que causa essa perda, esse mismatch.
Olha só aqui que interessante, ó. Tá vendo que aqui, se a gente não prestar atenção na manutenção, se a gente não dar uma atenção, na verdade, na manutenção, lavar os módulos e tal, aqui é um caso típico onde você estava com o módulo empoeirado, veio uma chuva, essa chuva deu uma lavada, né, mais ou menos no módulo e ficou parada ali uma sujeira, e você vai acumulando sujeira. Isso causa um ponto de aquecimento danado no módulo. Veja só essa análise fotográfica aqui. Então, um ponto de aquecimento enorme. E olha só essa foto aqui, onde a gente tem uma planta solar de grande porte. Olha quantos pontos de aquecimento a gente tem no módulo, tá? Então, no sistema que a gente possui apenas um MPPT, uma situação dessa é muito complicada, porque a gente vai ter uma perda de eficiência de geração muito grande, né? Então, o mismatch não é, quando a gente fala mismatch, não é apenas sombreamento, mas tem essa incompatibilidade, pode ser sujeira, pode ser alguma outra restício que caiu em cima ali do módulo, e é sempre importante a gente pensar nessa parte de manutenção, tá? Aqui falando um pouquinho da tecnologia ainda do duplo MPPT, quando coloca duplo MPPT, te permite você ter um inversor de potência maior e aumentar a tensão do inversor. Então, esse aqui fala muito do PVS 175, onde o PVS 75 ele tem uma tensão de saída de 800 volts. Então, com isso, você tem ganhos no sistema. Então, você tem economia no cluster, né? O cluster, por exemplo, é um transformador, você pode passar de uma potência menor para uma potência maior, porque a tensão é maior, a corrente é menor, né? Então, você vai reduzir nos equipamentos, que a máquina é grande, e você reduz a parte de BOS, que a gente fala, que é a questão dos cabeamentos, enfim. Então, essa tecnologia te permite a você aumentar essa potência de inversor e ter tensões maiores. E aqui tem um estudo, tá? E aí eu tenho esse estudo em apresentação, que eu vou compartilhar com vocês também, tá? Estou até anotando aqui que eu vou compartilhar, que é um estudo de uma usina de GD, que mostra da importância de você ter inversores com uma concepção descentralizada, como esse aqui, próximo aos módulos, do que inversores com uma central virtual, que a gente chama que é centralizada, né? Então, mostra um pouquinho do estudo de cabos DC, cabo AC, né, de BOS, e de fato, um inversor que tem essa tecnologia e trabalha descentralizado, né, através dos nossos estudos, a gente tem um preço de watt bem menor. Aqui a gente está falando de 1,4 centavos de euro, né? 1,4 euros do watt. Converter para reais, mas é algo bem significante. Eu tenho um estudo, aqui é só um overview, mas eu tenho um estudo bem completinho que mostra isso, e eu quero compartilhar com vocês também, para que vocês tenham isso em mente. E aí o inversor, uma das outras vantagens desse inversor, principalmente os maiores, o PVS 75, ele tem uma concepção fuseless, né, que é sem fusível. Então, o que é o fuseless? O fuseless ele trabalha muito parecido com a concepção. Não sei se vocês já perceberam que a string box, quando eu tenho uma string box com dois arranjos, imagina que eu tenho apenas dois arranjos de módulo. Vocês perceberam que a string box de dois arranjos, ela não tem proteção, ela não tem fusível, né? Ela não tem fusível por quê? Porque é um conceito elétrico e normativo. Caso tenha uma corrente reversa, uma sobrecarga, a gente anula praticamente um arranjo e ele não vai contribuir no curto-circuito. E se ele não contribui, a corrente de curto-circuito de um só ela é baixa, ela não vai afetar o inversor, o MPPT e danificar. Então, string box só tem fusível a partir de quando você tem 3 arranjos, tá? Se você estiver usando string box com 2 entradas e uma saída com fusível,
Às vezes está gastando um fusível à toa, não há necessidade. Até a string box da BB, se você pegar o nosso projeto, ela não tem fusível. E a mesma concepção do PVS 175, né? O PVS 175 ele tem 12 MPPTs e cada MPPT a gente utiliza dois arranjos. E com isso, não precisa de fusível. A gente consegue chegar na potência do MPPT porque é um arranjo de 1500 volts, você consegue aumentar o arranjo e diminuir a quantidade em paralelo. E aí atinge a potência do MPPT. E com apenas dois arranjos, a gente não utiliza a parte do fusível. Isso, né, reduz a parte do custo de OEM, né, o custo da instalação, spare parts, aumenta a disponibilidade da usina em geração, você não vai ter queima de fusível e a parte de segurança. Tá? Pessoal, assim, hoje não foi 1h30, eu finalizei aqui 1 hora, mas era mais para mostrar um pouco da tecnologia do duplo estágio, da importância de mais MPPTs, né, o que está embarcado dentro do nosso inversor. Tá? É um treinamento teórico e como eu falei, a gente vai fazer mais treinamentos, né? Esse é o conceito de parceria, né? A gente de fomentar mais informação. Quando vier alguma pessoa da fábrica, a gente vai organizar treinamentos no nosso laboratório e vai chamar vocês. É importante a gente sempre estar aí promovendo essa troca de conhecimento, é importante, tá? Leandro, comenta para gente rapidinho a dúvida que... Legal, boa pergunta. Assim, vai depender muito do modelo. Se a gente pegar do 50 até 175, do PVS 50, 75, eu tenho até uma formalização da fábrica que o máximo sugerido é 1.5, né, a corrente em relação ao DC. Só que 1.5 tá, não faz nenhum sentido aqui no Brasil, tá? Não faz. Porque o que vai acontecer com 1.5 é aquilo que a gente vem comentando, né? Porque o inversor sempre ele vai ter aqui a potência máxima do lado AC, ele vai estar limitado a essa potência. Sempre vai. O que vai acontecer? Imagina que aqui eu tenho a minha curva e eu tenho um sobrecarregamento, por exemplo, 1.20. Obviamente, nunca você vai colocar a mesma potência do lado DC do lado AC, porque você tem perdas na geração, você tem perda de mismatch, você tem que considerar um fator, né, que eu entendo de mercado, né, vai depender um pouco da região, mas é 1.20, 1.25, 1.30, que é uma curva que vai fazer isso aqui, né? Você tem aqui o horário, né? Aqui você tem o tempo e você tem a potência. Então, imagina se começa às 6 horas e aqui 17 horas. Estou colocando um exemplo. Então, às vezes, dependendo do sobrecarregamento, você faz isso, ó, né? Vamos pensar nisso aqui. Se eu sobrecarregar mais aqui, principalmente aqui no Brasil, que eu tenho uma boa geração, 1.5, vai acontecer isso. Você vai começar a gerar mais cedo, mas faz isso aqui. E vai terminar mais tarde, obviamente. Aí é uma questão de análise de cálculo. Vale a pena eu aumentar minha parábola de geração, começar mais cedo, terminar mais tarde, e perder esse corte aqui? Às vezes não vale a pena. Às vezes você vai cortar essa energia, esse aumento que você tem dessa parábola aqui, aqui é só um exemplo, obviamente não é tudo isso, tal, depende muito do modelo, você vai perder mais energia daqui do que aumentar, então você está gastando mais dinheiro. O que eu vejo aqui no Brasil, a questão de 1.30 até 1.35, já vi um ou outro projeto, 1.40, mais 1.50, nunca vi ninguém colocando, mas a gente garante nos inversores da FIMER, ABB, que você pode sobrecarregar até 1.50, sem problema nenhum, a gente suporta toda a garantia e se você quiser eu posso formalizar um documento garantindo o sobrecarregamento, tá? É que o datasheet não é muito claro nisso, né? E ele nem permite essa forma.
mas como fabricante do produto, e eu posso te garantir, a gente garante até um ponto, recomenda, na verdade, até 1,5. Isso, exato. Ah, perfeito. Então, até assim, eu esqueci dessa frase mesmo, mas respeitando o limite de tensão em corrente, o máximo recomendado é 1,5. Pode ser que você chegue no 1,5, mas não consiga atender a corrente e a tensão. Já aconteceu isso em alguns casos com a gente, o cliente queria sobrecarregar 1,50 e aí ele estava se esbarrando na parte da corrente, ele não estava conseguindo chegar a fazer um arranjo de acordo com a corrente. Mas, assim, no meu entendimento, 1,5 aqui, onde a gente tem uma boa geração, é muita coisa. Você vai perder muita energia. Eu não vejo necessidade. O, o que eu vejo dos EPCistas que montam a usina aí, o que eles comentam, tem um cliente aí na região de Minas, que é um cliente que chama Ao Sol. Você deve já foi falar do mercado, Ao Sol. O Júlio, o, tem o dono é o Gustavo. É o Gustavo. Isso, o Gustavo. E aí o Gustavo lá, o time, a gente, assim, a gente tem uma boa parceria com o Solar, tem vários projetos com o PVS 75 lá. E o Júlio, assim, na cabeça do pessoal do Sol, né, dando exemplificando, o que eles fazem? Ele falou, meu, se eu tenho vamos pensar no sobrecarregamento, se eu tenho uma eficiência de módulo que é, sei lá, uma média de 18%, mais uma degradação anual de tantos por cento no primeiro ano e os 25 anos, tantos por cento aí picadinho. Vai dar 20, 22, 23%. É o que eu coloco no sobrecarregamento. Então, ele faz um cálculo mais nesse sentido. Agora, vai de projeto a projeto. Às vezes a pessoa ela quer sobrecarregar o EPCista para ter uma geração. Ele está assumindo maiores perdas, quanto mais sobrecarrega o inversor. Você conhece o PVSys, você sabe muito bem, você coloca sobrecarrega, você vai ter mais perda na transformação, mas se compensar na geração, é isso que importa, porque vai atingir minha geração de qualquer forma no final, né? Então mas assim, respondendo a pergunta, respeitando o limite de tensão em corrente, o inversor nosso pode colocar até 1,5, por mais que não faça sentido aqui no Brasil, é muita coisa 1,5. E você pegar o nosso inversor central, você pode sobrecarregar até 2,4 vezes de sobrecarregamento. Olha só que loucura, 2,4. Então é o dobro, mas aqui no Brasil não faz sentido. Mas você pegar uma região que tem uma temperatura mínima e baixa radiação, já começa a fazer mais sentido, né? Começa a fazer mais sentido. Mas aqui a gente tem uma boa radiação, né? Então aí sempre vai barrar nesse corte da curva aí no topo, né? Pensando que, pensando que, assim, o que influencia a curva de geração, né? Influencia temperatura, radiação. A gente está falando que você concorda comigo que no início do dia você tem uma certa radiação com uma temperatura, no meio do dia outra, à tarde, no final do dia outra. Pensando que a curva de geração ela é menor no início do dia, de fato, a gente vê isso nitidamente em software, porque você tem uma radiação menor, tal, podemos confirmar que você tem ganho na geração no início e no final do dia, porque são os dois momentos que eu tenho uma curva, aquilo que a gente comentou, aqui ó, desenhando aqui, a gente tem uma curva, ela é menor, né? Então, por exemplo, aqui menor, imagina que o inversor, aquele arranjo que eu comentei lá está aqui, né?
Então, esse aqui é o simples estágio, aqui eu tenho duplo estágio. Eu sempre vou pegar a melhor eficiência, tá? E o que eu vou fazer em paralelo, né, para a gente, né, comprovar, é pegar um estudo com a fábrica. Eu me comprometo aí em buscar estudo que, de fato, para a gente mostrar para o mercado. Pessoal, está aqui um duplo estágio, né, que você tem uma tensão maior de trabalho ideal, ele vai conseguir enxergar o melhor ponto da curva quando a curva não está favorável. Quais são os horários? Na parte da manhã você tem uma curva menor e na parte do dia. E com isso você tem uma melhor geração, você vai conseguir pegar a melhor eficiência do inversor. Tá? A analogia seria essa, e é isso que a gente preza, a gente fala do nosso produto aí para o mercado. Bom, alguma pergunta, dúvida, vocês fiquem à vontade. Eu vou compartilhar depois também no final meu telefone, meu contato, e também a gente pode ir trocando figurinhas, vocês podem mandar e-mails, pode me ligar, assim, tem um Murta que é a pessoa do front aí, é a pessoa que vocês vão bater aí todo dia, né, mas tem o time todo por trás aqui para suportar, tá, pessoal, para suportar, para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Eu acho que a parceria é bastante isso, né, a gente tá bem entrosado, trocar figura, seja técnico ou seja comercial, né. A figura do Henrique Murta não é apenas de um vendedor, né, como era, por exemplo, a BB, ela via muito o vendedor. Na firma a gente pensa muito como a account manager, um cara que vai, é uma figura da minha casa solar dentro aqui da firma, é um cara que vai cobrar a gente aqui também a parte pós-venda, você pode colocar tudo em loop, o Henrique Murta na parte pós-vendas, de garantia, a parte de venda, trazer negócio. Para a gente, talvez o Ferroni no início da conversa já tenha falado para vocês, mas surge bastante oportunidade e a gente tem essa cultura de levar oportunidade para os distribuidores, né? Porque a gente sabe que às vezes você pega um EPCista de pequeno porte que acessa a gente, fala, para mim o IPI e o ICMS é custo. Ah, beleza, então vamos formar o kit? Vamos pegar um parceiro, levar essa oportunidade de parceiro. Então, assim, acho que dá para a gente trabalhar bem aí em conjunto, tá? E conte conosco aí, tá? Bom, eu acho que da minha parte é isso hoje, que eu queria passar um pouco dessa visão, dessa tecnologia que a gente tem de produto. E amanhã a gente vai estar mais uma pessoa com a gente, que é o nosso líder de serviço, o Abacuque. A gente apresenta um pouco da estrutura, porque é importante vocês conhecer como fazer caso surja de um cliente de vocês uma necessidade de reparo, ou como é o atendimento nível 1, nível 2, a gente tem que deixar claro isso para vocês, para que vocês possam orientar bem o cliente. E amanhã a gente explica isso para vocês, tá? Só lembrando que amanhã nós vamos começar às 16, né? Amanhã é 16? Isso. É mais cedo amanhã? Isso. Pra você tomar sua breja amanhã mais cedo, para você ficar tranquilo. Tá. Maravilha. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo aí de todos, pela presença, e a gente se vê amanhã para falar um pouco da estruturação de pós-vendas e garantia, tá? Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite.